14, a partir do 22. Todos acharam, amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Queridos irmãos, existem momentos na nossa vida que está tudo bem, né? As coisas estão correndo conforme esperado, a gente não tem muitas preocupações, está tudo bem. Mas tem fases da nossa vida que os problemas começam a chegar, e começam a chegar, parece que tudo de uma vez. Parece que eles combinam. O carro combina com a saúde, que combina com a dívida, que combina com a angústia, e fala: vamos dar um tempo para ele achar que está tudo certo. Aí um olha para o outro e fala: é agora, vamos tudo junto. E aí começa a chegar a doença, o carro quebra, o filho começa a dar trabalho, aí o coração já fica angustiado. Parece que vem tudo de uma vez. Parece às vezes que problema pouco é bobagem. Não, se for para vir um só, nem vem, parece que vem tudo. Quando começa a vir, vem uma avalanche de situações que nos preocupam, situações que nos tiram do equilíbrio. Isso é assim, a nossa vida é assim. Parece que quando a gente vai, o carro dá um probleminha, nunca é só um probleminha. Você vai ver um vazamento. Aí não é só o vazamento. Aí é a coifa que tem que trocar. Mas não é só a coifa. Tem que trocar eu entendo muito de carro. Tem que trocar o negócio que encaixa na coifa. Aí não é só o negócio que encaixa na coifa. Tem que trocar o negócio que encaixa no negócio que encaixa na coifa. Quando você vai ver um monte de coisa. Você vende o carro e paga a dívida do mecânico só. Parece que dívida é assim também. O negócio vai crescendo, devia 50 no cartão, eu pago o mês que vem. A hora que a pessoa liga, eu quero negociar 1.500 com você. Como 1.500? Não, cresceu, juros. As coisas parecem que vão se avolumando e chegam tudo de uma vez. E quando estamos em situações assim, a gente fica num turbilhão de sentimentos, num turbilhão de emoções, uma montanha russa. E Jesus estava assim nessa passagem que nós lemos. Quero te falar o contexto dessa passagem e entenda bem o que acontece com Jesus aqui. Mateus capítulo 14 começa com uma notícia muito trágica para Jesus. Logo no começo do capítulo 14, é contada a história de que João Batista, o primo de Jesus, o precursor do ministério de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que quando viu Jesus vindo em sua direção, sabia que era o Cristo, aquele que quando estava no ventre da mãe dele, Jesus no ventre de Maria, os dois se agitaram, eles tinham uma ligação. Aquele que era a voz do que clama no deserto é decapitado.
Herodes pega João Batista e numa loucura, numa insanidade, tem a filha da mulher dele, Herodias, a mulher dele, e a filha da mulher dele é Salomé, se não me engano. É isso mesmo, não é? Acho que é isso aí. Herodes está numa festa e Herodias não gosta de João Batista, porque João Batista denuncia o pecado dele. E o pecado dele era justamente estar com Herodias. Herodias não era mulher de Herodes. Eles estão numa festa, Salomé começa a dançar, Herodes já devia estar um pouco alterado pelo consumo excessivo de álcool. Herodes olha na frente de todo mundo e fala: Salomé, me pede o que você quiser, até metade do teu reino eu te dou, do meu reino eu dou para você. Olha só que proposta ele faz. Nisso, João Batista já está preso, mas Herodes gostava dele, só deixou ele preso lá. A Salomé vai conversar com a mãe dela pega e ela podia pedir metade do reino. Mas quem tem o coração amargurado não sabe aproveitar oportunidades. Quando nosso coração está amargurado, a gente só pensa em vingança. A gente só pensa no outro se dar mal. A gente não consegue ver as oportunidades que a vida dá. Herodias fala: Salomé, pede a cabeça de João Batista. O que ela ia ganhar com isso, irmão? Nada. Mas de repente, o Herodes se vê obrigado a cumprir o que ele falou. Mandam ir buscar João Batista. Mandam degolar João. E a cabeça de João Batista é trazida num prato. Quando as pessoas veem isso, elas vão correndo falar para Jesus: Jesus, o seu primo, o João, acabou de ser degolado. Acabou de morrer. Aí a gente chega no verso 13 do capítulo 14, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, o quê? A morte do João, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Quando Jesus ouve a morte do seu primo, Jesus quer ficar sozinho. Como o pastor acabou de falar, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E como homem, ele queria ficar sozinho para passar por aquele momento de dor, passar por aquele momento de luto sozinho. Mas quando ele está sozinho, as multidões começam a chegar. E começam a chegar. E Jesus olha para as multidões, apesar da dor que ele estava sentindo, ele olha para elas e se compadece delas. Ele deixa de viver o momento de dor dele para curar o momento de dor da multidão. Oh, irmãos, esse é nosso Deus. Olha que fantástico. Ele está pregando para as multidões e o dia vai caindo, as multidões estão com fome, a multidão estava com fome. E nesse momento de luto, a partir do verso 13, Jesus faz um milagre, o único milagre fora a ressurreição, que ficou registrado nos 4 evangelhos. Ele pega 5 pães e 2 peixes. Ainda com a morte de João Batista, recente, naquele dia. Ele consegue pegar os pães e os peixes, olhar para o céu e dar graças. Como quem diz: eu estou passando por dor, mas obrigado, Pai, porque eu ainda tenho um pão aqui. Ele parte o pão e alimenta pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois que ele alimenta, chegamos no verso 22, que diz: logo em seguida, Jesus insistiu para os discípulos: entra no barco, vai para o outro lado. E ele insiste, essa palavra no grego é muito forte, é uma interjeição mesmo. Entra, vai para lá, vai para outra margem. E ele fica sozinho, finalmente ele consegue ficar sozinho, ele não tinha conseguido ficar sozinho ainda. E ele teve que insistir, provavelmente os discípulos, aqui sou eu falando, mas eu penso que ele teve que insistir com os discípulos, porque os discípulos queriam estar com ele nesse momento, eles sabiam o que tinha acontecido. Mas ele insiste: vão para outra margem. E ele fica sozinho. Quando ele fica sozinho, ele está orando. E no Evangelho de Marcos, na passagem paralela, no capítulo 6, conta essa mesma história. Diz que o vento começa a agitar o barco dos discípulos. O barco é fustigado pelas ondas. Os discípulos estão desesperados. Eles já navegaram cerca de 5 a 6 quilômetros. Eles estão no meio do mar. Já é a noite. E Jesus está em terra.
sozinho. Finalmente sozinho. Só que Jesus, mesmo em terra, ele vê o que está acontecendo com os discípulos. Marcos 6:48 diz que ele vê. E quando ele vê os discípulos em apuro, mais uma vez ele deixa o seu momento a sós e vai em direção aos discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos veem aquilo, eles falam, não, que isso, é um fantasma, e gritam. Jesus fala, gente, não é um fantasma não, sou eu mesmo. Pedro fala, se é o Senhor, deixa eu ir aí. E Pedro vai, Pedro corajoso, irmão. Imagina se eu tô no meio do mar, já tô desesperado com a minha vida. Eu vejo uma silhueta na água, eu nem corro, eu desmaio mesmo, já desmaio de medo. E Pedro ainda teve a audácia, não, se é o Senhor eu quero. E Jesus falou, vem, te mostrar que sou eu, vem, desce esse barco. E Pedro desce do barco, anda sobre as águas, no meio do caminho ele olha para o vento, fica com medo de novo, quase morre ali, afogado, quase afunda. Começou a afundar, Jesus pega ele, e Jesus entra no barco, o vento cessa, e todo mundo começa a adorar Jesus ali pelo que ele fez. Irmãos, olha o contexto dessa passagem. Olha como está a mente humana de Jesus aqui. Mas apesar de tudo isso, apesar desse contexto todo, Jesus, mais uma vez, abre mão do seu direito particular de chorar o luto para socorrer um discípulo seu que estava em apuros. Esse é o amor de Jesus por nós, irmãos. Ele abre mão do trono de glória, ele abre mão de chorar o luto, ele abre mão do que for, por amor a mim e a você, irmãos. Esse é Jesus. Esse texto aqui me chama a atenção em algumas coisas. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus deu uma ordem para eles, vão para o outro lado. Entrem no barco e vão. Mas apesar da ordem de Jesus, e cumprindo a ordem de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus, quando eles estão obedecendo, os problemas começam a chegar. Eles estão obedecendo o que Jesus falou. Eles entraram num barco porque Jesus mandou. E no meio desse barco, por obediência, o vento começa a soprar e as ondas começam a balançar esse barco de uma forma absolutamente desesperadora. Irmãos, não é porque nós estamos obedecendo a Cristo que os problemas não vão chegar. Às vezes é por estar obedecendo a Cristo que a gente vai passar por problemas mesmo. Dá um desespero quando a gente ouve a voz de Deus, faça isso. Quando a gente ouve a voz de Deus pela palavra dele, você tem que fazer isso. E a gente faz e começa a dar errado. A gente faz e as coisas começam a piorar. Mas eu obedeci, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu vim pedir perdão, a palavra de Deus me manda pedir perdão. Eu vim pedir perdão, a pessoa orgulhosa olhou para mim e me falou mais um monte. Não é possível. Era melhor não ter pedido. Era melhor não ter obedecido. Eu abri mão de uma amizade que eu tinha no mundo, uma amizade que só me prejudicava por amor à palavra de Deus. Comecei a andar com as pessoas da igreja e as pessoas da igreja me decepcionaram. Era melhor estar no mundo. Queridos, a obediência a Deus não é a ausência de problemas. E problemas virão enquanto nós estivermos obedecendo a Ele. Pastor, eu não quero pecar no meu namoro. Então, em obediência à palavra de Deus, eu vou casar. Aí a gente casa. E o casamento é uma bênção, amém ou não? Esse glória a Deus aí foi bênção. E começa a dar problema o casamento. Mas como? Eu obedeci. Eu casei para não pecar. Eu não queria viver como eu estava vivendo. Eu regularizei minha situação diante de Deus. Às vezes na obediência, irmãos, os problemas vão surgir. É inevitável. Jesus não nos garantiu uma vida sem problemas. Jesus não falou, obedeça a minha palavra, que nada de mal vai chegar a você. Jesus nunca falou isso. Agora tem uma coisa que nós precisamos entender. Os problemas não anulam a voz de Jesus. Se Jesus falou, entra no barco e chega do outro lado, pode aparecer o problema que for, você vai chegar do outro lado, irmão.
Os problemas não anulam as promessas. Se Jesus falou, obedece que você vai chegar, pode acontecer, o barco pode virar de ponta cabeça, você vai virar um peixe, mas que você vai chegar do outro lado, você vai chegar, porque Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, vai acontecer. A palavra dele está de pé, irmão. Com problema ou sem problema, se ele falou, descansa. Ele não falou que seu filho seria uma bênção? Fique em paz. Meu Deus, mas está piorando. Fica tranquilo. Ele está vendo o que está acontecendo. Se ele falou, vai acontecer, irmão. Você vai chegar do outro lado. A palavra dele não volta atrás. Ele falou, entra no barco. Senhor, não, entra no barco. Mas Jesus, eu vou deixar. Entra no barco e vai para o outro lado. Pode ir, irmão. No meio do caminho pode aparecer um vento. No meio do caminho o barco pode ficar agitado demais. No meio do caminho pode vir o desespero de achar que está morrendo. No meio do caminho pode vir a falta de esperança total. No meio do caminho você pode pensar, mas por que eu fui fazer? Pode acontecer um monte de coisa. Mas se você não pular para fora do barco, você vai chegar do outro lado. Vai chegar, irmão. Obediência a Cristo não anula os problemas, mas a garantia de que a gente vai chegar do outro lado é certa. Vamos chegar do outro lado, irmão. Outra coisa interessante que eu vejo nesse texto é que os problemas que aconteceram aqui não foram nem simples e nem rápidos. Irmãos, os discípulos eram pescadores, eles conheciam do mar, eles conheciam de embarcação, de navegação, eles conheciam. Para eles terem ficado desesperados, para eles terem ficado com medo, é porque a coisa não estava fácil, não. É porque a coisa estava se complicando cada vez mais. E olha só, irmãos, no verso 25, verso 24 diz assim, verso 23 diz assim, 25, 24, 23 diz assim: tendo despedido a multidão para orar, subiu sozinho ao monte. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, sendo fustigado pelo vento. Quando anoiteceu, o barco já estava a considerável distância. Mas o verso 25 vai dizer o seguinte: alta madrugada, Jesus foi em direção a eles. Do anoitecer até chegar à alta madrugada, é tempo, irmãos. E ao anoitecer, no verso 23, diz que o barco já estava sendo fustigado pelas ondas. Jesus não chegou quando o problema aconteceu. O problema aconteceu, Jesus já veio caminhando. Não, irmãos. Demorou para Jesus chegar. O problema não foi nem simples e nem rápido. Demorou para Jesus intervir. Demorou para eles verem o mar se acalmar. Demorou para eles verem o socorro chegando. E o nosso grande problema, quando a gente está passando por problema, é o tempo. Ninguém gosta de sentir dor, irmão. Ninguém gosta de sentir angústia e preocupação, ninguém gosta. E parece que tudo vai se intensificando quanto mais a ajuda demora a chegar. Imagina os discípulos ali tentando manobrar o barco, tentando fazer alguma coisa, ou pelo menos se segurando, e é onda de um lado, é onda do outro, é o vento que não para. Isso 6 horas da tarde que anoiteceu, e dá 8 horas e nada, e dá 10 horas e nada, e dá meia-noite e nada. Imagina o desespero desses discípulos. Problemas chegarão na nossa vida, que não serão nem simples e nem rápidos. Problemas nos acometerão, que a solução não vai vir no dia seguinte, não vai vir no ano seguinte, que Jesus não vai intervir sobrenaturalmente depois de 3 anos. Existem problemas que terão um tempo de duração muito além do que a gente gostaria. Existem problemas que vão causar em nós, devido ao seu tempo, cansaço e desesperança. Tem situações na vida que vão nos cansar. Meu Deus, eu não aguento mais. Tem situações na vida que vão fazer a gente perder a esperança. Sobre isso daqui, eu já nem oro mais. Já entreguei para Deus.
Sobre essa pessoa, eu já não espero mais nada. Sobre essa situação, eu já nem penso mais o que fazer sobre ela. Porque está demorando. Porque está cansando. Mas olha só, abre sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos capítulo 6. É a mesma passagem no Evangelho de Marcos. Isso nós chamamos de passagens paralelas. É a mesma passagem, mas cada evangelho dá um detalhe ou outro que é diferente e que nos faz completar a história. Marcos 6. Verso 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Olha o 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Só até aí. Olha só, irmãos. Logo que anoiteceu, o vento começou a soprar, começou aquele desespero, começou aquela angústia, o problema se avolumando, e Jesus em terra, vendo os discípulos passar por aquela dificuldade. Aqui eu quero te explicar uma coisa. Jesus não interviu imediatamente, mas desde o primeiro momento de angústia, ele já estava vendo. Jesus não agiu sobrenaturalmente de terra. Ele demorou para chegar lá, mas ele, desde o primeiro segundo, quando o vento ameaçou soprar, ele já estava de olho nos discípulos. Talvez vai demorar para o problema ser resolvido, irmão. Talvez vai demorar para você ver a resposta ou a intervenção de Deus, mas acalma o coração, porque Jesus está vendo desde que começou. Você não saiu dos olhos dele. Você não está à deriva no mar perdido, não. Ele pode não ter chegado no barco ainda, mas Ele está vendo você. Ele está vendo sua aflição. Ele está colhendo cada lágrima. Ele está colhendo cada oração. A resposta não chegou, mas Ele não te deixou sozinho. Ele está vendo desde o início, querido, o que você está passando. Oh, que Jesus maravilhoso. Ele viu desde o começo, irmão. Ele viu, ele não abandonou. Pastor, parece que Jesus me abandonou, então ele mandou entrar no barco e me deixou. Não. Ele mandou você entrar no barco. E ele ficou vendo. Ele viu tudo o que aconteceu. Ele ouviu aquela palavra que você ouviu que te machucou. Lá na infância. Que até hoje você carrega no coração. E quando você acha que vai chegar do outro lado, essa palavra vem de novo e você esmorece de novo. Ele viu aquela briga que você teve com seu familiar, que ainda hoje ecoa no seu coração nas noites. Ele viu o desespero na primeira noite que seu filho não passou em casa. Ele viu a sua angústia quando o esposo ou quando a esposa falou: olha, eu não quero mais saber de Jesus, se quiser vai só. Ele viu a primeira vez que seu pai falou para você: olha, você tem que decidir ou Jesus ou a minha casa. Pastor, ele não fez nada, mas ele viu. Pastor, mas ele deixou. Mas isso não significa que ele te abandonou. Ele estava vendo. E aí vem um aspecto interessante do texto. É um aspecto que me chama muita atenção. Que as maiores experiências com Deus surgem justamente nas noites mais escuras da nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que outro homem andou sobre a água, a não ser Jesus e Pedro? Mas para andar sobre a água, teve que vir antes o desespero. Teve que vir antes a sensação de abandono. Teve que vir antes a angústia de não ter Jesus perto. Jesus deixou, irmão, porque ele queria dar uma experiência sobrenatural para os discípulos.
Entendo, o fato de Jesus não intervir não é porque ele não ama você ou porque ele não está nem aí com você. Mas é que isso que quase te afundou pode se tornar o maior testemunho da sua vida, irmão. Isso que hoje te angustia, amanhã pode se tornar o maior testemunho da sua vida. Isso que hoje tira a tua paz, talvez amanhã você vai subir nesse púlpito e vai falar: irmãos, eu quase morri por tal e tal situação, mas de uma forma sobrenatural a mão de Deus me resgatou e eu estou aqui, irmãos. As maiores experiências com Deus vêm nas noites mais escuras da nossa vida. É muito bom ouvir um testemunho de alguém que foi curado de câncer, mas antes da cura veio o diagnóstico. Antes da cura, essa pessoa teve que ouvir o médico falando: é câncer. A gente se glorifica a Deus, a gente se alegra quando a gente ouve uma cura, mas a gente não sabe o que é a angústia do diagnóstico. É muito bom eu falar para vocês hoje que o meu irmão é pastor de uma igreja no sertão da Bahia, missionário, glória a Deus. Mas quantas vezes o meu irmão saiu de casa e voltou no outro dia? Quantas vezes eu via problemas e mais problemas dentro da minha casa por conta da vida errada? Quantas vezes a gente chorou? Me lembro uma vez que foi muito marcante. Meu irmão tinha feito um negócio lá. Depois edita aí pra subir no YouTube, tá? Ele tinha feito um negócio e ele tava furioso. E eu me lembro, irmãos, que ele ia pegar uma roupa para sair. Eu peguei um papel e escrevi um versículo. Eu não lembro o versículo que eu escrevi. E pus em cima da roupa dele, assim, ó. E eu falei: ele vai ver o versículo, ele vai ver. Ele vai ver, a hora que ele abrir a gaveta, ele vai ver. Ele abriu a gaveta e pegou a roupa. Falei: meu Deus do céu. É bom falar que hoje ele é um missionário. É bom falar que hoje a gente se orgulha de quem ele é. Mas e o passado? E as angústias que a gente já passou? Mas, irmão, se alegra. Eu estou falando para você que a gente teve uma vida muito ruim lá atrás. Mas hoje ele é um missionário. Talvez você está passando por uma noite escura na sua vida. Mas o que diz o Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Oh, glória! O barco pode estar sendo fustigado, mas eu tenho uma notícia: Jesus está vindo aí. O desespero chegou, mas Jesus está chegando também, irmão. Oh, glória! Fique em paz. Descansa o coração. Descansa o coração, irmão. Ele viu. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto: os discípulos, quando eles veem Jesus chegando, quando eles estão vindo, quando eles começam a ver ali uma silhueta. Mas peraí, o que é aquilo ali? Eu imagino um falando pro outro, o mar agitadíssimo. Ô João, o que é aquilo ali? Ô Pedro, o que é aquilo ali? Eu imagino o desespero deles. E aí a Bíblia diz que eles ficam apavorados e eles gritam de medo: é um fantasma! Sabe, irmãos, às vezes a gente apanha tanto, às vezes a gente cansa tanto que a gente não consegue perceber a redenção chegando. A gente não consegue perceber que as coisas começaram a acontecer já. Às vezes a gente está tão machucado por uma situação que a gente não consegue perceber que Deus já começou a agir ao nosso favor. Os discípulos já estavam tão cansados, tão exaustos, tão desesperados com aquela situação que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Eles não conseguiram perceber que não era fantasma, não. Sabe o tipo de gente que apanhou, tá passando por uma situação dificílima. O telefone toca, não quer nem atender. Ah, não, é problema. Não quero saber, não. Ou quando vai no médico o resultado dos exames, já vai esperando que piorou. Aí o médico falou: teve uma melhora. O quê, doutor? Não, mas olha direito, como assim?
Os discípulos estavam nessa situação. Apanharam tanto que não conseguiram ver que a redenção tinha chegado. Não era um fantasma. Não era mais um problema. Não era mais uma situação difícil. Não era um furo no barco. Não. Era Jesus chegando. Era Jesus chegando, irmão. Querido, não deixe o medo cegar os seus olhos. Não deixe o desespero tomar conta da sua mente. Comece a perceber que não é outro problema chegando na sua vida. Comece a perceber que o filho não está piorando coisa nenhuma. Comece a perceber que a situação não está ficando pior, não. Comece a perceber que Jesus quem está chegando. É Jesus quem está vindo. Não é mais um problema, é Jesus. Não é mais uma situação difícil, é Jesus que chegou. Aleluia. E olha que fantástico, irmãos. Eu ouvi isso uma vez, me marcou para o resto da vida. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. E você me ouça de novo. E dê glória de novo. Jesus poderia chegar no barco de inúmeras formas. Irmãos, um homem cheio de Espírito Santo igual Jesus. O Espírito Santo em Atos 8, ele arrebata Filipe. Faz Filipe daqui, ele arrebata. Buf, e Filipe aparece em outra cidade. Jesus podia aparecer assim no barco. No meio do barco. Do nada, os discípulos e Jesus, buf, aparece no barco. Jesus podia falar, querubim, me leva lá. E revia o querubim, levar ele lá. Jesus podia chegar de diversas formas no barco. Mas ele decide inusitadamente. Ele decide algo que ninguém jamais iria imaginar. Ele decide vir andando sobre as águas. Pisando nas águas. A questão que fica é: os discípulos estavam desesperados. A Bíblia vai dizer no verso 22 de Mateus 14, porque o vento estava agitando as águas, e as águas estavam batendo no barco. O grande problema, o grande causador do desespero dos discípulos eram as águas. As águas agitadas ali batendo no barco. Jesus podia vir de qualquer forma, mas ele decide vir pisando em cima daquilo que causava o desespero nos discípulos. Para mostrar assim, ó, é isso que está fazendo você chorar? É isso que está tirando a paz de vocês? É isso aqui que está fazendo vocês ficar desesperados? É isso que está fazendo vocês pensar que eu abandonei vocês? Para vocês terem a certeza de uma vez por todas que eu tenho todo o poder. Eu venho pisando em cima disso que hoje te faz chorar. Ah, glória a Deus. Aleluia. Ele vem, irmão. Ele vem. É Jesus chegando. Isso é Jesus chegando, querido. Jesus está chegando no barco. Aleluia. Jesus está chegando no barco, irmãos. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Irmãos, é interessante ver que às vezes, último aspecto aqui que me chama a atenção nesse texto, é que às vezes Jesus já chegou. Ele chegou, os discípulos identificaram. Pedro falou, olha, se é você, deixa eu andar aí. Jesus fala, vem. Pedro desce do barco e vai. Pedro corajosíssimo. Não dá, irmão, não dá para falar que Pedro não tinha fé. Irmão, foi o único que desceu. O único que desceu e pôs o pé na água como se fosse terra. Então não dá para tirar o mérito de Pedro aqui não. Pedro desce. Só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro observa o vento, aí já não é a água, aí é o vento. Pedro estava andando, mas ele viu o vento, ele observou o vento. Ele começa a afundar. Ele começa a descer. E aqui eu entendo que às vezes a gente já está no meio do caminho. A gente já começou a experimentar o agir de Deus. O problema parece que já começou a ser solucionado. Mas a gente olha para o vento e começa a afundar. O verso 22 vai nos dizer o seguinte: o que causou medo nos discípulos era a água que estava batendo no barco. Mas o verso 22 vai dizer que quem agitava a água era o vento.
O vento agitava a água. E depois, na frente do texto, vai dizer que Pedro observou de novo o vento. Eu entendi aqui que o vento nunca vai desistir de tentar derrubar a gente. O vento nunca vai desistir de tentar minar nossa fé. O vento nunca vai desistir de tentar fazer a gente desistir. Mas eu aprendi algo melhor ainda. O vento não vai desistir de derrubar a gente. Mas Jesus também não vai desistir de nos salvar. O vento tentou no começo, Jesus viu. O vento tentou de novo quando Jesus chegou no barco. Jesus estava do ladinho e ergueu Pedro. Irmão, o vento não vai desistir, mas Jesus também não vai desistir. Fique em paz, fique em paz. E mais, o verso 33 vai dizer que quando Jesus subiu no barco, o vento cessou, aleluia. O vento pode tentar o quanto quiser, querido. Nosso Jesus não nos deixa. Jesus não nos deixa, ainda que a nossa fé titubeie um pouquinho. Assim como a fé de Pedro olhou o vento, ficou mais ou menos. Jesus estava lá do lado para falar, sua fé ficou mais ou menos, mas eu estou aqui, te tomo pela mão e você vai voltar para o barco. O vento não vai nos derrubar. Esse vento que está passando na sua vida não é para a morte não, fique em paz. Jesus está chegando sobre as águas, Ele vai entrar no seu barco e o vento vai cessar, querido. O vento vai cessar, irmãos. Oh, glória a Deus. Para finalizar, quando Jesus entra no barco, a palavra diz que os discípulos ficam admirados. E a palavra vai dizer que os discípulos começam a adorar a Jesus. Olha aqui, o que era medo virou adoração. O desespero virou adoração. O medo de morrer virou adoração. Todo aquele sentimento ruim virou adoração. Houve mais do que uma mudança no ambiente, houve uma mudança no coração dos discípulos. Essa experiência precisava acontecer para os discípulos entenderem que eles estavam servindo o que eles falaram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Essas experiências ruins precisam acontecer na nossa vida, irmãos. É doloroso eu falar isso para você, mas isso me atinge também. Precisa acontecer para que no final a gente entenda que a gente serve verdadeiramente o Filho de Deus. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixará. Esse culto de ceia é para nos trazer à memória a Ele. Um Deus que abriu mão da sua glória. Um Deus que veio a uma terra de humilhação. Um Deus que se prendeu a um corpo humano, um corpo tão frágil. Por amor a mim e a você. Um Deus que não se permitiu nem passar por um momento de luto. Que abriu mão da sua dor pessoal por ter perdido um primo. Primeiro por amor às multidões, depois por amor aos discípulos. E que ganhou como pagamento disso uma cruz, uma coroa de espinhos. Que ganhou como pagamento disso, enquanto ele estava pendurado, ver esse Pedro aqui, antes de estar pendurado, aliás, quando ele foi pego, ver esse Pedro aqui dizendo assim: eu não o conheço, eu nunca estive com ele. Um Deus que ganhou como pagamento de toda essa abnegação, ao estar pendurados, olhar para baixo e só ver João dos 12 e os outros. E os outros, onde estavam? Mas ainda assim, na cruz, ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, Pai.
Depois de tudo que eu fiz, eu estou ganhando isso aqui, mas perdoa eles, Pai. Eu não abro mão deles, não. Perdoa eles, Pai. Esse é o Jesus que nós vamos lembrar agora na ceia. Esse é o Jesus que você serve, irmão. Esse é o Jesus que eu sirvo. Que apesar de sermos quem somos, Ele não abre mão da gente. Ele não nos deixa. E Ele nos reuniu aqui nessa manhã para falar: filho, apesar do vento da sua vida, eu estou chegando, fique em paz. É a água que está te dando desespero, eu estou vindo em cima dela, fique em paz.